Tudo começa quando o Rodrigo e o Cláudio estavam conversando antes de todas as assinaturas necessárias para que assim o Cláudio se torne dono da metade da empresa, e o Rodrigo e ele estavam conversando sobre a Luciana. E o Rodrigo disse ao Cláudio que iria assumir todas as suas responsabilidades dele como pai, e depois que eles conversam bastante ali, ele saiu e o Oscar entrou na mesma hora e pergunta ao Cláudio como ele está. Cláudio retribui e o Oscar depois pede que por favor que ele se sente e começa a explicar tudo a ele ali, e o Oscar percebe que o Cláudio continua de pé e o Oscar pede novamente para que ele se sente. Só que o Cláudio prefere ficar de pé, então o Oscar diz a ele que tudo bem e começa a explicar tudo a ele ali, que as pastas já estão ali, e pede para que ele analise tudo, porque no dia seguinte eles vão assinar. Cláudio começa a dar uma zoiada ali e depois a cena muda e já mostra o Max revoltado, e o Oscar diz que o Cláudio já está revisando os documentos para a reunião do dia seguinte. O Patrício nesse momento entra em videoconferência e diz que todos já estão ali e pergunta ao pai, o Max, o que ele quer falar com todos eles. O Max diz que tudo o que ele tem para falar é sobre o Cláudio Linhares. Ele se volta para o Rodrigo e pergunta o que ele queria falar com o Cláudio Linhares, e o Rodrigo fica calado e o Max diz para que ele escute, que ele escute muito bem e que todos escutem muito bem, porque no dia seguinte entrará na empresa o inimigo do corporativo, porque isso é o que o Cláudio Linhares é, inimigo de todos eles. O Max alerta que todos os assuntos pessoais dele não têm lugar dentro do corporativo, e o Patrício pergunta o que ele se refere quando ele diz assuntos pessoais. O Max fica revoltado com a pergunta do Patrício e pergunta quem poderia ser, e diz que lógico que é a Luciana, e depois ele diz que embora ele não tenha nada contra a Luciana, a postura dela diante deles vai ser agora bem diferente, mas lembra que o Cláudio Linhares é inimigo de todos eles, e diz que certamente ele vai nomear a Luciana como sua herdeira, e diz que se todos eles ali ainda não estão sabendo, ele vai falar bem claro e repetir novamente que a Luciana é filha do Cláudio Linhares. O Rodrigo chama a atenção do pai e diz que acha melhor não meter a Luciana em tudo isso, porque os assuntos envolvendo a Luciana devem ficar fora. Agora, já na reunião, o advogado diz ao Linhares que agora ele assina os papéis e que assim ele tome posse da porcentagem que corresponde a ele dentro da empresa. O Cláudio diz que sim, se levanta e diz que quer aproveitar que está diante de todos ali para dizer que a parte que lhe corresponde vai ficar no nome da sua filha Luciana, deixando ali todo mundo espantado, chocados, menos o Patrício, que fica muito feliz em vê-la ali linda, maravilhosa e agora dona da metade da fortuna Torres Landa. O Cláudio ainda diz que tudo que pertence a ele deseja colocar no nome da sua filha Luciana. Já com a Julieta, a Clara e a Roselena, a Julieta pergunta a Roselena como que vai o ânimo dela, e a Roselena diz que vai mal, muito mal, e que seguirá assim até ver a Luciana 3 metros abaixo da terra, e a Clara diz que com muito gosto ela ajudará a cavar a cova. A Julieta pede para que elas duas se tranquilizem e declara que sim, que elas três odeiam a Luciana, mas que elas devem fazer as coisas com inteligência para começar, e que o mais importante agora é que a Clara já está sendo esposa do Rodrigo. Roselena diz que não, porque agora a Luciana vai ter tanto dinheiro quanto eles ou muito mais, e a Clara, confusa, ela pergunta o porquê. A Roselena diz que nesse momento está acontecendo uma reunião onde o Max vai ter que repassar para o Cláudio Linhares 50% de tudo a ele, e que nesse momento eles já devem estar tirando deles a metade de sua fortuna. Julieta e Clara ficam revoltadas. Já lá na empresa, os funcionários dizem que os nomes não estão se batendo, e o Papangu ali diz ao Cláudio que se ele deseja mesmo passar para Luciana Jacinto, ele deveria estabelecer na sessão do mesmo jeito que aparece nas credenciais, que era para ser Luciana Jacinto Flores. E a Luciana diz ao pai Cláudio que nesse caso não tem problemas, que não precisa colocar nada em seu nome.
O Cláudio, que já está preparado, ele diz a Luciana que não, que de nenhuma maneira, e o Cláudio explica, dando uma cutucada ali, que por conta de terceiros, a filha dele não carrega o seu sobrenome, porém carrega o seu sangue, e que nesse caso pode colocar tudo no nome da Luciana Jacinto Flores. E o bicho feio ali, ele diz que então assim, nesse caso, eles vão seguir com todos os trâmites necessários para as assinaturas. O Cláudio, por sua vez, com todo prazer, ele tira sua caneta, entrega a Luciana, dá uma olhada para o Max, como quem diz, e aí, chupa essa manga agora aí? Luciana, por sua vez, assina todos os papéis, mas a cada assinatura ela olha para os Torres Landa e vê que todos ficam revoltados, com exceção do Patrício, que fica ali com sua carinha olhando para ela, apaixonado, muito feliz. E ao finalizar, o Cláudio diz que agora pronto, que agora eles se vão. E a Luciana se levanta, pede licença e dá voado ali, se tornando agora a mais nova milionária. Ao sair, o Max dá uma lapada ali na mesa e diz que tudo isso era o que lhe faltava, que o Cláudio Linhares fosse ocupar os seus escritórios, e o pior de tudo, que o escritório do Cláudio Linhares ficará muito perto do dele. O Oscar, para acabar de lascar tudo, ele disse que esse não é só o problema, porque a partir de agora, todos os assuntos que ele tiver para tratar, ele vai ter que saber antes a opinião do Cláudio Linhares, e deixa o Max totalmente revoltado em saber que até um peito que ele for dar, ele vai ter que perguntar ao Cláudio se pode. Já com o gabiru ali da Roselena, logo depois dela receber uma ligação, ela disse que pronto, que já foi confirmado e que já assinaram, que foi tirado metade do que é ou era deles. Julieta diz que o Linhares agora deve estar dando um monte de pulo de alegrias, e a Roselena toda desconsolada ali, ela diz que nesse caso não só o Linhares, mas também a Luciana. E a Clara, dessa vez, ela se caga todinha, porque ela pergunta a Roselena o porquê a Luciana. A Roselena então revela que o Cláudio Linhares mandou colocar tudo, extremamente tudo que correspondia a ele, no nome da Luciana, e que um dia aquela que era a doméstica da casa, agora ela é sócia da empresa Torres Landa. Já a Luciana, logo depois que assinou tudo ali e saiu, ela vem bem calada ali. O Cláudio percebe isso e questiona ela, que ela está calada, que entende ela e que sabe muito bem que tudo isso ali é novo para ela, mas primeiro ela tem que entender e aceitar, porque tudo isso ali pertence a ela por direito. Luciana tenta explicar ali como se tivesse com pena do Patrício, do Rodrigo e tal, mas o Cláudio nem deixa ela concluir e pede para que ela não pense nisso, porque eles são vítimas como ela das más ações da Roselena e o Max. Luciana diz que sim, mas que eles não merecem sofrer, e o Cláudio, para apaziguar as coisas um pouco ali, ele chama ela para que eles saiam e vão tomar alguma coisa, porque assim eles conversam melhor. Ela aceita e eles se vão, e com isso o Rodrigo vem chegando ali revoltado e ainda consegue ver a Luciana entrando no elevador e fica pensativo. Com a Paz, ela está muito apreensiva, e a Madalena dá outra conferida ali na linha telefônica, mas ainda está sem sinal, e a Paz está muito ansiosa para ouvir a filha, para saber como foram as coisas, como ela está, e a Madalena pede para que ela não se preocupe. Enquanto isso, o Rodrigo, que está ali em seu escritório pensando na Luciana, passa em sua mente quando ela entrou para assinar os papéis, e ele diz que mesmo que ela não queira ver ele, eles vão se encontrar e que vão estar ali trabalhando juntos. Só que nesse momento o Rodrigo é surpreendido com a Clara, que entra revoltada ali, e ela diz que agradece muito a ele pela consideração dele não ligar para avisar ela que já tinha terminado o processo de assinatura. O Rodrigo diz a ela que ela ainda não entendeu, que ele não tem que ficar avisando nada a ela do que se passa na vida dele, nem muito menos quando se trata de negócios. O Rodrigo, revoltado ali, ele dá um ultimato e diz que ele não se mete nas coisas dela, então ele proíbe que ela se meta nas coisas dele. Clara grita também com ele e diz que ele não pode proibir ela de nada e que ela é a esposa dele e tem o direito, ele goste ou não. O Rodrigo diz que sim, mas que ela não se equivoque, e lembra ela novamente que eles estão casados apenas por um contrato que ela mesma assinou. Eles ficam o tempo todo ali discutindo bastante, até que o Rodrigo fala sobre o divórcio e a Clara grita com ele e diz que nem sonhos ela vai dar o divórcio a ele.